Absolute Cinema, meus amigos, essa é a melhor definição para esse episódio número 6 de Gachakuta, porque foi incrível. Tivemos finalmente a introdução feita aí pra esse vilão novo, que é completamente, doido, pirado das ideias. Um cara que é completamente duvidoso na questão do seu comportamento, pra dizer o mínimo, porque eu acho que vocês sabem do que eu tô me referindo. E aí, galera, beleza? Sete aqui, gente. No vídeo de hoje teremos a minha análise com comentários aí a respeito desse novo episódio de Gachakuta. Como eu disse pra vocês, foi incrível, pra mim, disparado o melhor episódio da temporada. Lembrando que a minha nota de 0 a 10 eu só falo no final da análise, então você tem que ficar até o final, mas eu quero saber a sua nota. Então, de 0 a 10, o que você acha que foi esse episódio? Pode ser sincero, deixa nos comentários com a hashtag Coringa, porque vamos concordar também que o Jabberzão, ele passa um pouquinho a vibe de Coringa, vocês não concordam? O vilãozinho lunático, viu? Só que de um jeito diferente, né? Gosta de apanhar, a gente vai falar sobre durante a análise. Vem comigo e vamos apreciar esse monte de lixo. Bom, meus amigos, o episódio de hoje continua exatamente do ponto que a gente parou semana passada, com o Rudo e os auxiliares fugindo, até porque no pensamento deles o Zanka ia dar conta de tudo. Porém, quando eles se aproximam da saída, finalmente alcançando um lugar para poder fugir daquele local, as coisas começam a descarrilhar um pouco. Esse vilão que parece que usou várias coisas que não devem ser usadas, o cara não tá puro definitivamente, ele aparece ali para destruir a saída de todo mundo, ou seja, escapar, esquece. E é muito doido observar o jeito desse vilão, que sai pulando nas paredes, quase como se fosse, sei lá, o Homem-Aranha. E eu não posso deixar de comentar que eu acho engraçado que ele também não parece ter um senso de direção muito bom, porque ele deixa claro que ele se perdeu várias vezes, por isso que ele demorou tanto pra chegar até eles. Até lembrei do Zoro, pô, será que eles são parentes no fim das contas? Vai saber, né? Esse vilão que a gente já sabe até por conta dos outros que foram derrotados pelo Zanka, que eles estão atrás do Rudo. Eles querem levar o Rudo pra conhecer o chefão lá. E ao mesmo tempo que essa informação fica claro pra gente, a gente descobre que o Zanka foi derrotado rapidamente por esse cara esquisito, graças ao veneno que tem nessas garras que ele usa nas suas mãos. Garras essas que pra mim é uma referência óbvia às garras do Fred Krueger, porque, pô, olha lado a lado isso aqui. Se você me falar que não é uma referência, é maluquice, pô. Mas assim, de um jeito ou de outro, é maneiríssimo. O cara tem um estilo e uma presença usando as garras. E é por conta do veneno dessas garras que ele derrotou rapidamente o Zanka. E aí é de se pensar, né? Porque se o cara conseguiu derrotar o Zanka, mano, a parada pode ser mais embaixo. E nesse momento, sinceramente, a gente começa a ver que o nível começou a escalar talvez um pouco rápido demais, porque se os auxiliares conseguiam ajudar de alguma forma lá com as feras maculadas, contra esses caras não parece que eles são de grande ajuda, porque eles tomam um sacode pra esse maluco. Ele desce o cacete em todo mundo. E o Grease, por exemplo, que é o nosso auxiliar favorito, né, pelo menos é o que eu vi da galera nas redes sociais, ele já mete banca se colocando na frente do Rudo e falando: eu vou proteger a minha galera. Ou seja, vai ter que passar por cima de mim primeiro pra chegar no Rudo. Nessa hora eu fiquei que nem o Rudo, meu filho, sai daí, cara, pelo amor de Deus. Tá querendo morrer? Deixa que eu me viro. E não dá outra, rapaziada, é óbvio que ia dar alguma cagada. O Grease é esfaqueado por esse vilão bizarríssimo. E óbvio que pro Rudo presenciar uma cena como essas de novo na sua frente, alguém que ele se importa se machucando, sendo ferido ou até morto, iria colapsar por completo a mente dele e fazer ele entrar quase que num estado de transe. Essa cena do Rudo com um sonzinho de estática e tudo, sabe, em rabisco sendo feito, ficou animal. A gente vendo o que se passa na mente do Rudo, de ao mesmo tempo a gente vê que o Grease está sendo esfaqueado na sua frente, ele lembrar automaticamente do Regito, pesadíssimo, tá? De verdade, eles entregaram muito na cena, ficou irado. E não é à toa que em seguida a gente já tem um flashback na mente do Rudo. E como se a outra cena já não tivesse sido pesada o suficiente, a gente vê o Rudo, pequenininho, criancinha, batendo a cabeça na parede. Cara, olha, deu um aperto no coração de ver todas as desgraças que esse moleque já passou. É impressionante como só consegue ficar mais densa e pesada a história dele. Imagina a posição do Regito, que é praticamente o pai do Rudo, chegar numa sala e ver o seu filho, criancinha, batendo a cabeça sem parar na parede. Imagina o que passa dentro da cabeça. Literalmente, dos dois, né? Só que uma parada que me chama muito a atenção no personagem do Regito é que ele não é como os outros personagens de tentar entender, só que, sabe, assim, aquele tentar entender meio entre aspas, de, sabe, você tá bem? A maioria dos personagens não se aprofundaria. O Regito não, mas talvez isso seja muito pela questão de ser pai do Rudo, entre aspas, porque a gente vê que ele realmente quer entender o que tá passando dentro da cabeça da criança. Ele quer entender justamente pra poder ajudar. Afinal de contas, se você entende do que se trata o problema, você consegue pensar numa solução de forma mais fácil. O Rudo, coitadinho, tava batendo a cabeça porque o Regito tinha dito que não era pra ele machucar os outros, então automaticamente ele só pensou em se machucar. Cara, que horrível. E é como eu falei pra vocês, parece que só vai piorando esse peso desse drama dentro do Rudo, porque ele criança já consegue soltar uma frase como: não tem nada, eu não sinto nada, só raiva, e é por isso que eu fico me machucando. Nossa, é de partir o coração, rapaziada, de verdade. Não sei como é que
vocês reagiram nessa cena, mas pra mim, ó, me deixou mal. E ver o Hector falando pro Rudo pequenininho que provavelmente ele tá daquela forma porque ele se sente talvez abandonado pelos seus pais e assim é como se ele não tivesse valor, trucida a gente mais ainda. Mas como eu disse pra vocês, ele tenta de verdade entender o que tá passando com o Rudo pra tentar ajudar. Ele vai a fundo nas camadas. E é por isso que o Hector surge com a ideia de pegar várias coisas, várias experiências, digamos assim, e apresentar elas pro Rudo até que ele se interesse por alguma coisa, na qual ele possa ocupar sua mente, se entregar pra essa atividade e aos poucos ir preenchendo a sua vida e até o quarto dele ali fisicamente mesmo. Muito bonito realmente o pai dele se importando com a situação. No fim, pai é quem cria, né? E é muito bonita essa cena porque a gente vê ele tentando várias coisas. Cozinhar, livros, até futebol ele tentou. E essa cena é impagável porque mostra o Hector ensinando ou tentando ensinar ele a jogar futebol, falando pra ele chutar a bola. E é muito fofinho o momento que o Rudo ele pega a bola, faz um carinho nela como se, não, pô, pra que eu vou chutar isso aqui? Isso aqui não é pra chutar. Claro, ele não entende o que é o futebol, mas assim, muito fofinho. Dá pra sentir toda a pureza do personagem e a própria honestidade junto com isso. Não é forçado, entende? Não é à toa que logo em seguida tem outra cena que se conecta muito bem com tudo isso, que é quando eles veem um celestial jogando lixo ali, basicamente descartando vários itens, e o Rudo criança tendo a primeira reação quase que instintiva de ir até o lixo e ver o que tem ali. E logo que ele vê que tem objetos ali que nem tão gastos assim pra terem sido jogados fora, ele desaba por completo e o Hector que tá ali meio que tentando entender tudo que tá acontecendo, pergunta pra ele o que você tá sentindo. E ele só desabafa, falando que ele quer consertar essas coisas. E pra gente, pro Hector, fica muito claro que na verdade o Rudo ele vê valor em tudo que os outros não conseguem ver. Muito bonito. Cada vez mais que a gente vai se aprofundando nas camadas do personagem, vai me fazendo gostar mais e mais dele. Isso que é legal, um protagonista que é bem desenvolvido. Depois disso a gente volta pro combate, a gente sai do flashback e a gente presencia um momento maravilhoso, que é o Rudo usando os seus poderes e ativando o talismã que ele pegou do Grease. Aquele talismã pra qual ele rezava, né, pedindo que todo mundo ficasse bem. E o Grease que tá caído lá longe começa a falar pra gente o que na verdade tá acontecendo em relação aos poderes do Rudo. Porque no final das contas parece que todo mundo entendeu errado de como eles funcionavam. Não é uma questão do Rudo conseguir transformar qualquer objeto em utensílio personalíssimo, mas sim dele pegar um objeto e conseguir tirar o valor máximo daquilo, extrair todo o potencial daquela peça. O vilão, que agora a gente já sabe o nome, que na verdade se chama Jabber, babando impressionado com os poderes do Rudo. Ele vai chutando e tentando entender do que se trata os poderes dele na verdade. E o Rudo vai agradecendo ali o Grease, falando que graças a ele reencontrou o seu propósito e que por conta disso agora ele vai conseguir usar suas habilidades. Ele realmente se colocou no caminho pra poder progredir. E enquanto o Jabber vai pra cima do Rudo tentando atacar ele, mas assim, vocês lembram que eu acabei de comentar que o Rudo ele pegou o talismã, né, do Grease e conseguiu usar ele pra transformar numa arma, correto? É graças a essa arma e a forma que o Rudo tá utilizando ela que o Jabber não consegue encostar um dedo sequer no Rudo. O Rudo explica direitinho pra gente. O Grease basicamente rezava pro talismã pedindo que todo mundo chegasse são e salvo das missões. Então a partir dessa informação, desse pensamento como um todo, ele concluiu que o poder dele em conjunto com o talismã faria com que qualquer oponente que tente atacar ele não consiga acertar ele, porque assim não vai poder ferir ele. Ou seja, ele sairia são e salvo. É basicamente uma defesa impenetrável. Ou quase, né? O próprio Jabber que tá lutando com o Rudo não tá entendendo diabo nenhum. E é graças a isso que o Rudo desce a porrada no Jabber. Enquanto ele usa o talismã pra desviar o Jabber de não conseguir acertar ele aproveita disso pra conseguir posicionar o inimigo exatamente aonde ele quer pra poder dar vários socos e arrebentar a cara dele. Mas a parte mais insana disso tudo, pessoal, pelo menos pra mim, é que o combate, mesmo a gente vendo o Rudo massacrando o inimigo, realmente descendo a porrada nele a todo momento, dando soco de tudo quanto é jeito, o inimigo tá adorando. E a gente vai vendo que a cada cena, uma mais bizarra que a outra, o Jabber realmente tá gostando de apanhar. Literalmente isso, sem pôr nem tirar. A cada achievement, digamos assim, que o Rudo conquista na questão do combate, o Jabber fica mais doidão com tudo. E não dá pra deixar de comentar também do Rudo sempre falando que ele é um merda no final de qualquer frase, porque é o nosso Rudinho, né? É o jeitinho dele. As cenas de ação aqui, cara, ó, tão impecáveis. Realmente, um episódio assim que os caras falaram, não, vamos caprichar na coreografia. E o contraste do Rudo com o Jabber também é muito bom, funciona muito bem. O Jabber continua tentando atacar o Rudo, mas não conseguindo, claro, graças ao talismã, até que chega um momento crucial que o Rudo dá um soco, cara, mas aquele soco que você sente na alma. Ele faz o Jabber começar a cambalear pra trás e cair finalmente ali encostado na parede. E assim, obviamente, todos nós pensamos, pô, ele venceu finalmente. Mas não é bem por aí, porque o Jabber percebeu uma brecha no utensílio do Rudo, na forma que ele tá sendo utilizado. Basicamente, de forma bem resumida, tudo que atacar o Rudo sem hostilidade propriamente, que for na direção dele, ele vai precisar desviar por conta própria e não vai conseguir depender do talismã. A gente vê isso acontecendo na batalha
justamente porque quando o Jabber joga pedras na direção do Rudo, as pedras não têm uma intenção hostil propriamente, então o talismã não faz nada com elas. Essa seria a brecha no poder do Rudo usando o talismã do Grease. Nisso a gente já conecta no que é o utensílio do Jabber, basicamente são aquelas garras chamadas de Man Killer, uma tradução seria Man Killer, né, matador de homens, que tem toxinas nas garras. Não tem como não falar que é uma inspiração ao Freddy Krueger, de verdade, não tem como. E pra tornar esse vilão mais esquisito, mais estranho, lunático do que ele já é, ele injeta essa toxina nele mesmo, fazendo assim com que ele perca a consciência e volte depois inconsciente, desmaiado, a atacar. Isso é, mano, é absurdo, de verdade, é absurdo. Ele fala que vai fazer isso, na verdade, e a gente vê que realmente acontece. Não tem como, rapaziada, olha, de verdade, eu vou ser sincero com vocês, esse episódio me surpreendeu e muito. Eu já estou lendo Gachakuta, eu já tô mais empolgado do que eu deveria estar, talvez. Ou talvez não, realmente a empolgação é genuína porque eu tô gostando muito. Só de pensar que a gente vai ter 24 semanas garantidas pra assistir Gachakuta, eu fico muito feliz. E com relação ao episódio, como vocês viram durante a minha análise aqui, eu tô gostando muito do peso de toda a construção emocional que a gente tá vendo em cima do personagem do Rudo. As lembranças envolvendo o Rictus sempre dá um apertozinho no coração. O vilão novo, o Jabber, não sabemos praticamente nada do passado dele, mas do que foi apresentado do presente momento aí do tempo, de como ele luta, o seu poder, eu achei irado. A parada do Grease defendendo, sabe, se impondo na frente do Rudo também, ó, lindo. E de coração, eu vou falar pra vocês, eu vou dar um 10 pra esse episódio. Eu não tiro nem ponho nada dele, cara. Não tenho como não dar nota máxima. Até pensando nas outras notas que eu dei pros outros episódios, eu acho que a maior nota tinha sido 9, pro episódio lá que teve muita comédia do cocô do Zanka versus Rudo, mas as notas estavam bem consistentes, 8, 8,5, e eu poderia dar um 9,5 pra esse aqui? Até poderia, mas eu tô muito empolgado, eu realmente gostei, me emocionei, então vou dar um 10. E eu quero saber a sua nota, então deixa nos comentários se vocês acham que tem alguma coisa que não foi tão legal que poderia baixar a nota, me dá os argumentos de vocês, porque eu quero muito saber o que vocês acharam. E claro, comentem dos outros pontos do episódio, curtiram o vilão, o que vocês estão pensando sobre o Rudo, deixem tudo aqui embaixo. Enfim, eu conto com a sua presença, sua companhia na semana que vem pro episódio número 7. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!